Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Começa agora o programa Ronda da Cidade. Aqui você fica, de fato, muito bem informado. Gente, hoje, um pouco melhor da gripe de ontem, hoje um pouquinho melhor, eu conversei com a minha produção, nosso departamento de jornalismo, e nós, mais uma vez, tomamos uma decisão jornalística que a gente já vem praticando, na verdade, mas nós temos que fazer um pouco mais. Ontem eu falei aqui de vários casos de crimes registrados na cidade de Linhares e não apenas no município de Sooretama. Crimes violentos, crimes que chocam a comunidade. E quando eu venho para cá falar disso, eu já logo adianto, olha, às vezes as notícias que vão passar por aqui não são as melhores de se ouvir não, hein? Mais importantes de ficar sabendo. Só que nós precisamos dar a notícia, como eu disse aqui para a nossa produção, tudo bem, gente? Bem-vindos mais uma vez. E continuar falando sobre ela, porque há um desenrolar desses casos. Alguém no nosso WhatsApp que fica aqui ligado o tempo todo na minha mão me lembrou isso. Nós já fazemos isso. Mas é muito bom saber que os nossos telespectadores estão pensando assim, poxa vida, aconteceu um homicídio em tal lugar. Como é que ficou isso, hein? Qual foi a investigação que fez base do inquérito que foi parar no Ministério Público? O que é que aconteceu depois disso? A gente precisa dessas respostas. Então, mais uma vez, nós queremos refazer esse compromisso. Mais uma vez, quando nós trouxermos aqui os casos, nós vamos continuar falando sobre eles com base na investigação levantada. O que é que foi levantado? Né? Você aborda aqui, aconteceu aqui e apagou aí? Nananina não, é claro que não. Aí depois vem o Ministério Público apresentando denúncia ou não apresentando. A primeira instância tratando os casos, é uma série de coisas. Então eu entendo o morador, viu gente? Eu entendo o morador que nos chamou a atenção aqui para essa responsabilidade jornalística, que eu vou repetir, hein? Nós já fazemos assim, mas vamos redobrar a nossa atenção ainda mais. Por pensar assim, como ontem eu falei aqui de um caso registrado em Sooretama, de uma mulher que matou um andarilho. Isso aconteceu na sexta-feira de carnaval. E eu fico aqui sempre me perguntando, como é que as pessoas cometem casos de homicídio, crimes tão violentos assim, do nada? Ah, vão matar, por que matou? Isso é muito importante da gente dizer aqui também. Eu tenho imagem desse caso lá de Sooretama, a comunidade de Sooretama nos cobrando aqui, ó, acompanhe esse caso, nós queremos saber como é que ficou. O delegado responsável aqui pela cidade já recebeu este caso. E o que tem de investigação? O inquérito está finalizado? Percebam, são perguntas. Às vezes essas perguntas são feitas pela própria sociedade. Se eu tiver imagem, vamos trabalhar com essas imagens aí. O delegado Fabrício Lucindo deu entrevista para nós aqui do programa Ronda da Cidade. Ele passou por todos os casos violentos do carnaval, já posso adiantar. Os casos de Sooretama, que tem muita gente se perguntando. O que é que aconteceu lá? Daqui a pouco nós vamos trazer, o delegado fala sobre isso e também fala sobre os casos de Linhares. Sabe que a polícia está trabalhando com a possibilidade de sequestro aqui na nossa região? Isso aí é de Sooretama, ó, que eu abordei aqui no programa. Fiquei estarrecido de ver as imagens dessa mulher que vai matar este homem. Vai matar este homem. O que entrou e foi mais do delegado logo depois. Mas daqui a pouco ele vai falar como é que está este caso. O inquérito está finalizado? Tinha uma grande expectativa de finalizar. Aqui no município de Linhares, como eu estava dizendo, produção, tem um caso de sequestro. Será que já tem informações? O irmão de um jovem que foi baleado no bairro Aviso. O jovem está no HGL e o irmão dele está desaparecido. Mais de 48 horas, a polícia já trabalha este caso como sequestro. É assim que começamos o programa de hoje, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. E olha, pode interagir conosco no WhatsApp. Como eu disse, ele fica ligado aqui na minha mão o tempo todo que eu estou aqui. Quando eu saio daqui, eu vou para o rádio na 106.1. Você pode me acompanhar lá, só colocar aí. Alguma dificuldade de acessar 106.1 é só ir no site sinoticias.com.br, no link rádios, aí você vai ver lá 106.1.
E pode mandar mensagens. O que é que está acontecendo aí na sua comunidade? Eu recebo aqui mensagens sempre. Por exemplo, essa aqui, ó, Roberto, estou na Serra e sempre ligado no programa Ronda da Cidade. Programa Ronda que é local, mas é também regional. Então, mande para nós, que nós vamos encaminhar para os setores competentes, se for este o caso. Eu vou passar por todos os casos violentos registrados no período de carnaval. O delegado Fabrício Lucindo fala sobre o carnaval de Linhares. Ele disse, ó, nada de tranquilidade. Tivemos um homicídio, tivemos tentativa e também temos um caso de sequestro que nós estamos trabalhando nele. Será que tem informações? Lá em Soretama, 2 homicídios registrados depois de mais de 50 dias de muita tranquilidade. Uma passada nisso tudo. Quem fala conosco é o delegado Fabrício Lucindo. Confira aí, põe no ar. Trabalho intenso na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Passado o período de carnaval, a polícia intensificou as investigações para dar respostas sobre crimes diversos registrados no período de festas na região. Sobre a morte do idoso João Ferreira em Córrego Farias, cujo corpo foi encontrado embaixo de uma jaqueira com muitos ferimentos, o delegado falou sobre o que foi levantado até agora. Bom, esse caso está praticamente resolvido. Os policiais do plantão foram atender a ocorrência lá na região rural de Farias, já elucidaram o caso. A gente está fazendo busca para tentar localizar o autor do crime agora. A motivação é a desavença entre parentes, entre as pessoas da comunidade que decorreu esse crime bárbaro. No Hospital HGL está um jovem de 17 anos, vítima de tentativa de homicídio que ocorreu no bairro Aviso na última terça-feira. Um irmão desta vítima foi levado por supostos criminosos. Até hoje, nenhuma notícia sobre ele. O delegado confirmou que as investigações seguem. Também disse que o desaparecimento já é tratado como sequestro em Linhares. Sim, o rapaz não apareceu ainda, nós não conseguimos localizá-lo. A gente está tentando fazer buscas com sistemas de informação para saber onde ele possa ter ido. Por enquanto, as investigações estão de forma sigilosa, porque a gente não pode divulgar muitos detalhes para não atrapalhar as investigações. Numa análise dos números de 2019 e 2020, o delegado falou sobre o período de carnaval em Linhares. Que a gente teve esse caso desse homicídio que foi cometido no Farias e também essa tentativa de homicídio grave que, inclusive, tem um irmão do rapaz que foi alvejado, que foi sequestrado. A gente não sabe o que aconteceu com ele ainda, porque não localizamos ele ainda. Sobre a mulher que matou um andarilho em Soretama, área de abrangência da 16ª Delegacia Regional, Fabrício Lucindo disse que trata-se de um inquérito já finalizado e revelou a motivação da mulher. Sim, está resolvido o crime, a Polícia Militar conseguiu conduzir a autora aqui para a delegacia, nós fizemos o flagrante dela pelo crime de homicídio e ela foi encaminhada para Colatina, onde vai aguardar a decisão judicial. Segundo ela, ela achava que o andarilho tinha furtado os bens dela, um celular e algumas coisas assim. Sobre a morte de Kaique Santos Silva, crime ocorrido no dia 25, terça de carnaval, na mesma cidade de Soretama, o delegado também afirmou que o trabalho é intenso para dar respostas sobre os assassinos e as motivações. Bom, esse rapaz estava morando há pouco tempo em Soretama. Ele tem passagem pela polícia na Bahia, me parece por estupro e por homicídio. Me parece que há um mês apenas em Soretama. Ele foi assassinado, segundo consta, por 2 elementos. A gente está tentando localizar esses 2 elementos para poder resolver esse crime também. Então, informações importantíssimas foram dadas no decorrer do registro dos casos até dar resposta para os moradores. Eu sei que pesa muito quando a gente chega aqui, a produção também concorda comigo, pesa muito quando a gente chega aqui e diz assim, ó, Linhares é hoje o município mais violento do estado do Espírito Santo. Proporcionalmente é o município mais violento do estado. Coloca de novo imagem do local onde encontraram o corpo de um idoso lá de Córrego Farias, mais de 70 anos, e foi assassinado com requintes de crueldade. Se nós pegarmos as motivações desses casos, nós vamos ver que são casos onde a polícia dificilmente poderia evitá-los
Sabia disso? O delegado acabou de dizer que o idoso cujo corpo foi encontrado nesse local aí, ó, ele foi morto por uma desavença. O cara entrou em desavença ali e um resolveu matar o outro. Então, isso é um crime muito difícil da polícia chegar lá e, não, nós vamos evitar. São crimes que acontecem, é o crime da proximidade, a vítima está muito próxima do matador e aí a situação acaba gerando a morte, como nós estamos mostrando. Então é uma coisa que revela também a face cruel da sociedade. Tem muita gente boa. Linhares é uma cidade muito bonita, mas tem uma face cruel, que é o aumento da criminalidade. Agora, o caso da mulher, o inquérito finalizado, coloca a imagem dela lá, já está no presídio de Colatina. O caso dela, lá de Soretama, já revela uma situação extremamente banal. A mulher resolveu matar alguém por causa do roubo de um celular. Isso que nós estamos mostrando aí, que não vale de exemplo para ninguém, que não sirva de exemplo para ninguém. Isso não pode crescer no meio de nós, mas diante da suspeita de que este andarilho pegou o celular dessa mulher, o que acontece? Ela resolve matar. É um crime de motivação fútil. Então é isso. Linhares registra muitos homicídios, mas se a gente começar a ler as motivações, nós vamos levar em consideração que, às vezes, a sociedade acaba também convivendo com muita violência ali, no seio das famílias, dos amigos, no seio da sociedade. E isso precisa ser combatido. E não é polícia que vai combater isso de jeito nenhum. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações, também dando um giro pelo estado do Espírito Santo. Eu volto já. Olha como o feedback é rápido aqui no programa Ronda da Cidade. Eu disse aqui que daríamos resposta, isso é uma responsabilidade do jornalismo, registrar o fato, divulgar o fato e continuar falando sobre ele, até dar as suas respostas definitivas, né? Respostas da polícia quando acontecem. Alguém manda para mim, produção, uma pergunta aqui do seguinte: eu gostaria de saber sobre o crime que aconteceu com aquelas 2 crianças que foram queimadas no centro da cidade. Essa pessoa está falando do caso Cauã e Joaquim. Seguramente, o caso Cauã e Joaquim, que movimentou o estado inteiro, quiçá o Brasil, muitos estados brasileiros falaram a respeito disso, a imprensa nacional abordou esse caso aqui. Agora, como ele está hoje, hein? Os pais, o George Alves e a Juliana Salles, estão em situações diferentes, porque até agora está na esfera judicial. Fórum Desembargador Mendes Vanderlei já fez várias audiências, tanto com o George Alves e a Juliana Salles. Nesse momento, chegou-se à conclusão que a Juliana vai aguardar em liberdade, né? Ela aguarda o desenrolar em liberdade e o George Alves continua preso. Continua preso. Agora com os advogados, né? Com os advogados que recorrem, que aguardam novos posicionamentos judiciais e é um trâmite judicial. Então a Juliana está em liberdade, nesse caso, e o pastor, aliás, o George Alves, está preso. Ele era pastor de uma igreja aqui na nossa região. As crianças foram mortas, todo mundo se lembra disso. E como se lembra? Requintes de muita crueldade. Requintes de muita crueldade. Então é só uma resposta a respeito desse caso para um de nossos telespectadores que querem saber o que aconteceu, como é que está. Me diga aí. Gente, eu também quero tranquilizar o estado do Espírito Santo agora. Coronavírus. Havia um homem na Serra que estava internado sob a suspeita de ter sido contaminado com esse vírus que está deixando a todos de cabelo em pé. Até a Bolsa de Valores está oscilando para cima, para baixo, exatamente por causa do avanço do coronavírus. Teria sido esse o primeiro caso no estado? Não. Segundo informações do estado, deu negativo para coronavírus e o homem está sendo tratado com um outro tipo de gripe, não é? Se não estou enganado, influenza A. Eu tenho essas informações, o Rodrigo Schroeder tem informações direto da Grande Vitória. Rodrigo, me conta aí.
O resultado foi divulgado no início da tarde desta quarta-feira, após realização de exames pelo Laboratório Central, o LACEN. O paciente deu entrada no Hospital Estadual Dr. Jaime Santos Neves, na Serra, depois de ser atendido em uma unidade de pronto atendimento do município. Ele apresentava febre e outros sintomas respiratórios. Os exames realizados pelo LACEN apontaram que ele, na verdade, está com influenza A e, por isso, a suspeita de coronavírus foi descartada. O hospital foi definido como de referência pelo Plano Estadual de Enfrentamento e Controle do Covid-19. O descarte para o coronavírus ocorre em menos de 24 horas após a coleta do material. O Espírito Santo elaborou um plano de contingência para evitar a circulação do vírus aqui no estado desde os primeiros casos na China. Além do Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, o infantil aqui de Vitória também vai receber possíveis pacientes com suspeita do coronavírus. Muito bem, quero agradecer ao Rodrigo por trazer essas informações importantes aí. Então, só para tranquilizar neste momento a todos a respeito disso. Agora, existe um caso confirmado no Brasil, ele foi confirmado inclusive num hospital de São Paulo. O ministro da Saúde já diz que há um estado de atenção no Brasil. Todo cuidado, então, acaba sendo ainda muito pouco com o avanço dessa doença. Eu quero falar sobre Colatina aqui, porque tem uma polêmica em Colatina sobre construir ciclovias. Né? A produção já tem uma matéria aí pronta disso. Só que está dando uma polêmica, porque o prefeito quer construir, mas tem comerciante que não está gostando nada dessa história. Vamos saber, põe no ar. A demarcação só foi autorizada depois de uma reunião entre representantes da Prefeitura e Secretaria de Trânsito de Colatina, acompanhados de advogado, junto ao Ministério Público. A administração municipal conseguiu uma autorização para realizar cerca de 200 metros da ciclovia na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano. No TAC, termo de ajuste de conduta, a promotoria alega que, pelo menos para aquele trecho, o município apresentou o projeto de viabilidade urbana, por isso a concessão. Mas, segundo o MP, a determinação expedida na semana passada continua valendo. Caso a Prefeitura deseje continuar com a ciclovia até a Ponte Florentino Avidos e, posteriormente, no centro da cidade, os projetos e estudos de impacto solicitados deverão ser providenciados e fornecidos pela administração. Na semana passada, um grupo de empresários do bairro São Silvano conseguiu a suspensão da demarcação da ciclovia numa reunião na sede do Ministério Público. Eles alegam que esse projeto sem estudo de impacto trará principalmente ao comércio do bairro enormes prejuízos. Uma imagem que marcou a reunião foi quando o prefeito Sérgio Meneghelli chegou ao local e os empresários o receberam de costas. Que climão, hein, em Colatina. Gente, daqui a pouco de volta eu vou trazer outras informações no programa Ronda, dando um giro pelo estado do Espírito Santo. Eu volto já. Perguntas que surgem nas nossas redes sociais. A última que me surgiu foi: placas Mercosul, obrigatório ou não colocar as placas Mercosul neste momento no estado do Espírito Santo? Nós fomos atrás da resposta para você que gosta de ficar aqui na nossa audiência. Veja aí, põe no ar. As placas de padrão Mercosul já estão em uso no estado há mais de um ano. A grande diferença dessa placa para a placa anterior, a pré-Mercosul, é a questão das informações de segurança de quem fabricou essa chapa base, de quem estampou essa placa, colocou ali os números e as letras, né? E a possibilidade de você rastrear isso. Tanto a fiscalização quanto uma pessoa comum pode baixar um aplicativo chamado VIL e ter a procedência dessa placa. Com a leitura do QR Code lá, ele vai saber se aquela placa está regular, se ela não foi objeto de furto e roubo e foi baixada no sistema. Então, a grande diferença de uma para outra é basicamente a capacidade que a gente tem hoje de controlar essa fixação da placa no veículo e de dizer se ela está certa ou não. A mudança da placa antiga para o novo modelo do Mercosul não é obrigatória. Ela só vai precisar ser feita em caso de primeiro emplacamento, quando alguma informação da placa antiga precisar ser modificada ou se essa placa for perdida. Só é obrigado a trocar a placa quem comprar um carro novo, quem comprar um carro de outro município, que ele vai ter que trocar a placa, ou se ele perder essa placa,
ou tiver interesse, né, por vontade própria, de substituir a placa. E com relação aos documentos do carro, quase não há mudanças. Nos casos em que eu tiver que fazer uma mudança, né, por exemplo, perdi a placa dianteira. Aí, na verdade, eu vou ter que, além de mudar a placa, eu vou ter que mudar o documento do veículo, que ele vai ter que sair com um documento, o CRV, com a placa nova. Aí, nesse caso, o usuário tem um custo de R$ 35,00 e alguns centavos de taxa para o Detran e mais a placa em si que ele tem que fixar no veículo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Despachantes, a demora no pedido da nova placa não deve ser maior do que o da placa antiga. No começo foi difícil para a gente porque é um fato novo, o sistema é interligado ao sistema nacional, né, na BIM e tudo mais, então teve uma complexidade inicial, mas logo em seguida da implantação desenvolveu legal, tivemos dificuldade em quantidade de estampadoras também, mas que atrasou um pouco, mas do resto já normaliza hoje, não dificultou muito não. Não vai demorar então mais do que antes? Não, nesse momento agora, porque a implantação já foi há um ano atrás, né? A gente já passou por essa dificuldade inicial, que normalmente é muito... toda implantação tem dificuldade. A gente não vai passar por isso mais, mas no começo foi meio tenso, mas desenvolveu lá, não deu maiores consequências, não. Muito bem. Gente, olha, eu quero trazer agora a imagem das câmeras que nós temos aqui no programa Ronda da Cidade. O nosso telespectador disse o seguinte: eu gosto quando o Osés mostra as câmeras dessa BR-101, principalmente aí próximo do quilômetro 144, e essa panorâmica dá um entendimento melhor de como está o trânsito aqui na nossa região. Tá desse jeito. Desconsidere essa imagem, essa informação, você que vai ver o programa sempre às 19h30. Mas trânsito fluindo de forma muito tranquila. A Polícia Rodoviária Federal diz que não tem ocorrência de acidente hoje, tomara que continue. Gente, eu recebi uma informação do Serviço de Meteorologia hoje, dizendo que chega uma frente fria na região sudeste e o estado do Espírito Santo terá uma mudança brusca no tempo. Nessa imagem aí, ó, a gente vê agora, hein? Nessa imagem de agora, a gente está vendo que ainda tem uma situação de sol, né? Muito sol e coisa e tal. Mas o grande detalhe é que o tempo pode virar ainda hoje. As probabilidades são de temperaturas mínimas e máximas de 21 e 33 graus. Informação que chega agora, inclusive. Hora de encerrar o programa de hoje, então, né, produção? Nós vamos ficando por aqui. Voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau.